Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui para passar algumas informações que eu acho que serão de bastante utilidade para quem atende com psicoaromaterapia e procura alguma maneira de dar um pouco mais de objetividade na avaliação dos protocolos que está passando para o seu interagente. As ideias que eu estou trazendo aqui, essas informações, eu tive elas da leitura de um livro que recentemente eu concluí, que se chama Emocional, do cientista Leonard Mlodinow. Esse livro tem como subtítulo A Nova Neurociência dos Afetos. E o Leonard é um cara que já escreveu muitos livros bacanas. Subliminar, por exemplo, é um outro livro que eu já li dele também, muito legal, sempre trazendo essas informações sobre a percepção da mente, o que são o sistema rápido e devagar, por exemplo, do Kahneman, bem bacana. Inclusive, não sei se você sabe, mas desde 2012 eu mantenho, portanto está fazendo 11 anos, né? Eu mantenho um blog dentro do site da Casa Mai que se chama As Melhores Partes dos Livros que eu li. E eu nesse livro, nesse blog, eu costumo resenhar as leituras que eu faço e também trago as citações e seleciono algumas, comento. E aí quem quiser então conhecer melhor desse livro é só entrar no site da Casa Mai e clicar lá no blog As Melhores Partes dos Livros que eu li. E aí aqui tá a capa do livro do Leonard Mlodinow, né? Bom, e o que ele fala o que ele traz de informação nesse livro, que acho que interessa bastante aqui para a turma da psicoaromaterapia. Ele diz que as emoções, elas têm algumas características. Primeiro ele vai falar sobre a valência da emoção, né? Ou seja, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, que as emoções têm uma escalabilidade, porque elas têm intensidades variadas, que as emoções elas sofrem generalizações, porque a mesma emoção pode estar surgindo provocada por diversos fatores, e aí em determinado momento ele fala que as emoções elas possuem 4 parâmetros, e aqui é que eu acho que vale a pena prestar atenção. Diz que, em primeiro lugar, existe um parâmetro que é denominado de limiar, que é o parâmetro que vai nos dizer o que é preciso acontecer para que determinada emoção seja provocada. Depois ele vai falar que o segundo parâmetro é o parâmetro chamado tempo de latência, que vai dizer para nós quão rápido essa emoção aparece. Ou seja, demora muito ou demora pouco para aquela emoção aparecer na pessoa. Depois vem um terceiro parâmetro que se chama magnitude, que significa quão intensa aquela emoção quando surge, né, possui. Então, a emoção que surge numa intensidade muito grande, médio, pequenininha, enfim, é a intensidade, a magnitude daquela emoção que toma conta da pessoa. E aí, finalmente, o quarto parâmetro seria o parâmetro da recuperação, que vai indicar em quanto tempo aquela emoção se dissipa. Ou seja, a emoção veio, em algum momento, ela se dissipa e a pessoa já não está mais, digamos, submetida àquele quadro emocional mais intenso. Então, esses 4 parâmetros que são limiar, tempo de latência, magnitude e recuperação, quando eu estava lendo, me pareceram 4 parâmetros bem interessantes para a gente fazer uma avaliação junto aos nossos interagentes dos protocolos em psicoaromaterapia que a gente passa para eles. Normalmente, quando a gente vai fazer a avaliação dos nossos atendimentos em psicoaromaterapia, é difícil a gente estar utilizando alguma dessas escalas que já são escalas aprovadas para, por exemplo, ensaios clínicos, né? Ensaios clínicos que vão medir aspectos psíquicos, aspectos psicológicos, né? Porque a gente acaba não tendo treinamento nesse tipo de avaliação. Claro que se você, por exemplo, usa a escala Likert, né, que é aquela escala das carinhas, né, triste, feliz, médio, né, aquilo já é alguma coisa interessante de você, por exemplo, colocar as queixas do teu interagente e aí de tempos em tempos pedir para eles fazer uma autoavaliação, colocando lá como se ele se sente na carinha feliz, na carinha média, na carinha triste, aquela coisa toda. Já é alguma, né, já é pelo menos algum tipo de avaliação que você faz. Mas me pareceu que a gente perguntar para o nosso interagente como que está a questão emocional dele específica, né? Em relação a esses 4 parâmetros, talvez agregue uma camada um pouco menos, eu vou dizer, um pouco mais precisa e um pouco menos subjetiva, apesar de que nós estamos no campo da subjetividade, né? Mas um pouco menos imprecisa para a gente poder acompanhar o protocolo que a gente está passando para o nosso interagente. Então vamos imaginar
que a pessoa tenha vindo conversar conosco porque ela sente que qualquer coisa está fazendo ela explodir, por exemplo, com os pais, né? Ah, meus pais falam qualquer coisa, eu já explodo, já fico nervoso ou nervosa, já não tenho paciência para nada, não suporto nem mesmo a minha mãe ou meu pai abrirem a boca e chamar meu nome, eu já estou explodindo. Bom, isso é o tipo de uma queixa que aparece para nós em psicoaromaterapia de abordagem sutil. Obviamente que não tem medicamento alopático convencional para isso, né? Ninguém vai tomar um medicamento e dizer, você toma esse medicamento que você vai parar de não ter paciência e explodir com seus pais quando eles começam a chamar você pelo nome. Isso é bem típico de uma coisa que nós chamamos de uma abordagem sutil, uma abordagem mais de psicoaromaterapia espiritual. A gente normalmente utiliza os óleos essenciais sem pensar nas propriedades farmacológicas que eles têm, a gente passa ao largo da discussão de neurotransmissores, por exemplo, numa queixa como essa, e a gente vai utilizar, na verdade, daí os preceitos de uma medicina ou de uma terapêutica energética. A gente vai trabalhar, por exemplo, com a assinatura vegetal dos óleos, com a semântica, a simbologia do cheiro que eles trazem, né? E a gente trabalha numa espécie também de andragogia, que é um outro termo que eu já trouxe aqui num dos vídeos meus no YouTube, você pode dar uma sapiada aí para descobrir, é uma espécie de educação, né? Pela via do aroma, para a pessoa adaptar um pouco melhor ou lidar um pouco melhor com aquele comportamento que ela tem. Então, se você, né, a pessoa chegou e falou assim, olha, meu pai, minha mãe abre a boca para falar meu nome, eu já estou explodindo. Então, isso está definido o limiar dessa emoção, explosão dessa pessoa. Mal pode falar o nome que ela já está explodindo, né? Então é um limiar realmente muito estreito, né? A tolerância está muito baixa para que essa emoção apareça. Depois, desculpa, deixa eu voltar. O limiar é falar o nome e o tempo de latência é que é essa coisa de que mal falo o meu nome, né? E eu já não estou mais aguentando, já estou explodindo. Aí depois vem a magnitude, né? Eu explodo, explosão é uma magnitude forte, né? Quer dizer que a pessoa está vivenciando essa emoção de impaciência, irritação, intolerância de uma maneira muito forte. E aí depois você pode perguntar para a pessoa, ou ela mesma já diz, nossa, e às vezes eu fico o dia inteiro emburrada por conta disso, ou emburrado por conta disso, e só no dia seguinte que eu consigo olhar de volta para a cara dos meus pais. Então, a recuperação está levando, digamos, 24 horas, 12 horas, sei lá, está demorando, né? Então, diante desses parâmetros, então você sabe que aquela emoção, o que precisa para provocar ela? Bastou a pessoa estar interagindo com os pais. Quanto tempo que está levando isso? Nossa, é instantâneo, basta falar o nome que a pessoa já explode. Em que grau? É intenso, a pessoa explode, não é que ela fica irritadinha, ela fica, né? Ela explode. E quanto tempo leva para a pessoa dissipar essa irritação? Nossa, leva o dia inteiro. Então você já tem parâmetros que você vai colocar, anotar na tua ficha de anamnese. Aí passado lá o tempo, a pessoa vai fazer o protocolo dela, inalar os óleos essenciais, vai ter retorno, volta de novo, enfim. Quando for o caso, né, no momento em que você estabelecer com a pessoa o retorno para fazer novamente uma avaliação do atendimento e do protocolo, você pode perguntar para a pessoa, escuta, quando você veio aqui, você reportou que você explodia no convívio com seus pais. Bastava a tua mãe ou teu pai chegar e falar o teu nome que você já estava explodindo e às vezes ficava o dia inteiro para desemburrar com seus pais. O fato de você olhar para os seus pais, interagir com eles, ainda é um motivo para você explodir? Aí a pessoa pode falar assim, de repente, eu estou supondo. Na verdade, eu notei que eu agora consigo pelo menos almoçar junto, mas né, almoço junto sem ficar irritada. Então você percebe que o limiar já melhorou um pouquinho. E a pessoa fala assim, mas o problema é que se a minha mãe fica questionando como eu como, ou meu pai questiona como eu como, né? Às vezes assim, a gente está almoçando, tô lá, né, segurando a peteca, e aí bastou minha mãe e meu pai comentar alguma coisa sobre meu prato de comida, pronto. Aí eu já comecei a ficar bravo ou brava novamente. Então você percebe que nesse caso, o tempo de latência também melhorou um pouquinho. E aí você pergunta para a pessoa, mas você está explodindo?
Olha, eu ainda estou explodindo, tanto que eu tenho que sair da mesa e nem posso mais olhar para a cara deles. Então você percebe que na magnitude continua a mesma coisa. E aí você pode perguntar, tá, mas e aí, fica o dia inteiro ainda emburrado? A pessoa fala assim, olha, eu nem fico tão emburrado ou emburrada, porque agora eu daí vou pro celular, vou ouvir música, vou ver alguma série no Netflix, mas eu também não quero falar com os meus pais. Aí você fala assim, bom, de repente ela já está conseguindo se distrair, mas ainda não está conseguindo superar aquela coisa de poder interagir novamente com os pais. Então veja, claro que eu fiz aqui uma hipótese, né, uma ideia, né, do que seria um relato que acontece em atendimento, mas veja que você sabendo decupar as emoções, os comportamentos que vão chegando e vão gerando essas emoções no seu interagente, em limiar tempo de latência, magnitude, recuperação, já te dá uma certa objetividade. Por que eu falo certo? Porque tudo que a gente avalia aqui é subjetivo, né? É a percepção da pessoa, né? Bom, mas de qualquer maneira já te dá uma certa objetividade na maneira como você vai avaliar se o teu trabalho, né, com aquela pessoa está fazendo algum efeito, né, do ponto de vista terapêutico. Lembrando que aqui não se trata de um atendimento de saúde mental, né? Nós estamos trabalhando aqui bem no terreno da aromaterapia, que na minha visão é uma arte terapêutica, que muitas vezes se faz de andragogia, que é a pedagogia do adulto, né? Ou então da salutogênese, são os processos que visam a pessoa a melhorar a saúde, entendida como um processo bastante abrangente. Então, mesmo que a gente esteja dentro desse território, que é o território no qual eu circunscrevo a aromaterapia de abordagem sutil, a psicoaromaterapia de abordagem sutil, ainda assim dá para a gente ter alguns parâmetros de controle do quanto que os nossos interagentes estão se adaptando melhor, né, aquela queixa que antes os angustiava, e como que o nosso trabalho terapêutico, que não se resume apenas a cheirar óleo essencial, quer dizer, falar para o interagente cheirar óleo essencial, está se desenvolvendo no caminho. Porque, evidentemente, o nosso trabalho como aromaterapeuta, principalmente dentro da psicoaromaterapia de abordagem sutil, não se resume apenas a tá aqui tua sinergia, cheira lá em casa 3 vezes por dia durante 15 minutos e aparece daqui 30 dias. Não. Né? Nós temos todo um cuidado que é feito. A aromaterapia, para mim, é a arte do cuidado. É uma das artes do cuidado, que existem tantas, né? Mas é uma arte do cuidado onde o terapêutico acontece a partir do momento em que você convida o interagente para entrar no teu consultório, na tua sala, ou liga o Zoom para falar com ele, se for um atendimento à distância. Tudo isso faz parte do momento aromaterapêutico, e não apenas os óleos essenciais em si. Então, era essa a informação que eu queria passar para vocês. Acho que se vocês quiserem mais informações, vão lá então no blog, as melhores partes dos livros que eu li. Aqui no site da Casa Mai tem esse mecanismo de busca. Você digita lá a palavra, aparece tudo que tem sobre ela. Então, se você colocar assim, emocional, vai aparecer em algum momento aqui o livro, né, do Leonard Mlodinow resenhado. Agora, é claro, se você gosta de psicoaromaterapia, tem vontade de construir uma profissão, né, como um psicoaromaterapeuta, principalmente de abordagem sutil, saiba que aqui na Casa Mai a gente oferece vários cursos, inclusive no dia 4 de maio começa a nossa formação em psicoaromaterapia e aromacologia, com aulas ao vivo pelo Zoom comigo, tá bom? Então é isso, nos vemos. Beijo, até mais.